antes do discipulado era Papai do Céu, ela era aquela coisa bem mecânica, era como se ela tivesse uma noção de Deus lá, bem lá longe, ela aqui. O Senhor aí no céu, não sei o quê. Ela não tinha uma percepção que Deus é Deus conosco, Deus é Emmanuel. E por meio do discipulado ela foi compreendendo que Deus ele é um Deus trino, né? Que ele se relaciona conosco com o Pai, por meio de Jesus, por meio do Espírito Santo e pelo Pai. E o discipulado trouxe o entendimento dela em compreender que Deus ele não é um Deus longe, né? Que ele é um Deus que ele é Pai, que ele está o tempo todo conosco por meio do seu Espírito. Ela não tinha essa noção. Eu percebi que isso trouxe clareza, o discipulado trouxe clareza para ela nesse sentido, porque ela se relacionava com Deus ainda na linguagem de Papai do Céu. Do céu. Papai lá no céu. Ela não tinha o entendimento que é Papai na Terra também, que é Papai aqui do nosso lado. E foi no discipulado também que trouxe também essa clareza de entendimento para ela. Olá, queridos discipuladores de crianças, pais, líderes, membros do Ministério Infantil. Muito bom estar aqui com vocês hoje mais uma vez. Hoje ainda nós vamos falar um pouco mais da importância do discipulado infantil na vida de nossas crianças. Hoje, de uma forma também diferenciada, eu trouxe aqui uma outra mãe para estar participando desse momento, que nada melhor do que uma mãe, não é? Testemunhar na vida, né? Dar o testemunho do filho em casa. Então, preste bastante atenção, não saiam daí, mas deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou Tia Nay, sou pastora de criança da Igreja Batista Lagoinha, em Salvador, e trabalho com discipulado infantil há mais de 25 anos. E esse episódio, gente, é o 8º episódio do Filho de Crente Não é Crentinho. Se você não assistiu os outros, por favor, vai lá no meu canal, assiste, curte, compartilhe. Eu tenho certeza que vai somar muito no ministério de vocês. Amém? Então, agora eu quero apresentar uma pessoa muito especial, a nossa amiga, querida irmã Diana. Di, seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Um prazer receber você aqui, tá bom? Estou muito feliz em poder participar desse momento com você. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite, seguidores de Tia Nay. Um prazer imenso esse momento, né? Partilhar um pouco de como foi a caminhada, em especial de Eduarda, né? Que participou do discipulado contigo. Meu nome é Diana, eu sou mãe da Eduarda, madrasta da Valentine, e vim trazer um pouco, né, desse testemunho que foi incrível nesse período de discipulado. Amém, Di. Di, deixa eu te fazer uma pergunta. Filho de crente é crentinho, Di? Não, com certeza não. Ressalto que os seus vídeos têm sido de grande importância, até a nível de... Eu creio que a gente vai falar um pouco mais à frente, né, no nosso bate-papo, mas até a nível de trazer essa realidade até para o nosso lar. Porque, infelizmente, nós crescemos, né, com aquela ilusão de que filho de crente é crentinho, né, filho de peixe, peixinho é. E assim, até porque, né, se houver uma oportunidade falando um pouco mais do meu processo de caminhada cristã, não foi tão rápido que a Eduarda se interessou de fato a se aprofundar na palavra, a se aprofundar na programação em si da congregação, da comunidade. E, com certeza, filho de crente não é crentinho, porque acho que a própria Bíblia nos ensina, né, gente, a salvação individual. E somente em vida que se é capaz de se tomar uma decisão de seguir ou não a Cristo. E, principalmente, a depender ao meu ponto de vista, né, Tiana, ela pode até me corrigir, a depender de uma determinada idade, é que vem a decisão de cada ser humano ao receber no seu coração e passar a obedecer e seguir ao Senhor Jesus como único Senhor de sua vida, que vai fazê-la, não fazê-la apta, mas vai dar-la a condição de se intitular como crente, como cristão, como seguidora de Cristo. Né? A salvação ela não é hereditária. Né? Embora o Senhor ele nos chama de filhos, ele nos chama de filhos mediante a confissão a Cristo. Sim. Então, a salvação ela não é hereditária. Né? Porque os pais, nós como os pais somos cristãos,
que a criança, por nascer de nosso ventre, por ser gerada por meio de nossa família, ela já é uma pessoa que confessa a Cristo. Que confessa. Você conte um pouquinho da sua história com Cristo, da sua família com Cristo. Como é que começou? Como é que se iniciou a sua história com Cristo? Minha caminhada com Cristo, ela se iniciou no ano de 2013, 2014, perdão. A Eduarda tinha na faixa de uns 6 meses de idade. E ali, né, na congregação tradicional que eu convivia, a Duda, ela cresceu numa rotina de estar sempre apresentando, participando das apresentações no que diz respeito à agenda da igreja e tal. Com o passar dos anos, isso foi se perdendo nela, né? Houve no intervalo de tempo, eu passei um pouco distante da congregação, e quando eu retornei, de fato, para os caminhos do Senhor em 2020, na Igreja Lagoinha, foi aí que despertou nela um desejo de se aprofundar na fé. E aí, nesse mesmo ano, nesse mesmo período, meu esposo também confessou a Cristo. E quando ela, como criança, começou a perceber a nossa rotina mais assídua, dentro de casa mesmo, nós como família, fazendo culto doméstico, fazendo momentos de devocional, momentos de adoração no lar, que foi criando, despertando esse interesse nela em conhecer mais a Cristo. Aí eu percebi ali uma certa mudança de mentalidade, uma mudança de comportamento nela, um anseio, um desejo. Foi quando ela começou a participar do G6. Foi aí que surgiu dela mesma o interesse em participar do discipulado. Só que em contrapartida, até ela desenvolver esse desejo intenso de participar do discipulado em casa, por nós, como família, já estarmos fazendo um discipulado, fazendo um acompanhamento, foi que começou a criar, de fato, uma curiosidade nela de comungar da mesma fé com pessoas da mesma faixa etária dela, que falassem mais ali, acho que a mesma língua, né? Sim, e aí sim, foi aí que ela também começou a criar um desejo de caminhar de forma mais convicta na congregação. Então, ali no ano de 2020, foi que o Senhor deu uma certa viragem de chave, assim, uma certa virada, perdão, de chave na nossa família. Foi quando, de fato, todo mundo começou a ficar firme mesmo na fé. Glória aqui sobre o exemplo. Quer dizer que Duda via o exemplo de você, do seu esposo, né? E ela seguiu o mesmo exemplo. Como é importante. Uma das palestras que eu falei foi sobre isso. Seja exemplo para o seu filho. Quando for orar, deixa a porta aberta. A criança vai passar, deixa a gretinha aberta, porque a sua criança vai passar, vai ver que você está orando. E ela vai dizer, ó, está orando, eu vou orar também. Vai ver que você está meditando. Então, para o discipulado, uma das coisas que eu sempre falo é seja exemplo. Seja exemplo, porque a criança capta tudo muito rápido. Então, em casa, seja o maior e o melhor exemplo para o seu filho. É o que você está falando aí um pouquinho sobre isso, né? Sobre o que você fazia. Foi um ano bem delicado, tia, que foi o ano da pandemia, né? Ali, Sim, o início. foi mesmo, 2020. Foi um ano que a nossa fé ela foi muito provada, né? Com tantas perdas. Quando eu acho que até o contexto mesmo infantil, quando as crianças se viram fora da própria escola, nós começamos a trazer essa realidade de fé mesmo para o nosso lar. E eu acho que ela vindo aquilo, o próprio Espírito Santo, né? Que é essa função, por mais que a gente tenha todo o nosso esforço é dele, foi convencido no coração das meninas a necessidade de fato se render a Cristo. Porque justamente nesse período pandêmico foi quando a gente começou a trazer com mais intensidade a questão da oração no lar, a gente começou a meditar mais na palavra, a gente começou a buscar o Senhor juntos no lar, e isso trouxe realmente uma certeza de fé para o coração dela. Sim, e fez ser, quando ela se tornar uma mulher, ela vai lembrar disso. 2020, foi o ano da pandemia, foi o ano que ela se achegou para o Senhor, foi o ano que ela quis conhecer mais o Espírito Santo de Deus. E isso é muito lindo, Di, muito lindo, sim, e muito importante na vida de uma criança. Agora, Di, por que você escreveu ela numa turma de discipulado infantil? E, na verdade, pelo que você me falou, ela quis se inscrever, né? Isso, o lado. Como é que surgiu esse interesse de escrever ela, de ela mesmo no coração dela ter esse desejo de se inscrever na turma do discipulado? Então, a própria Eduarda me chamou, me abordou e perguntou, estava para
já estava tendo a comunicação de que haveria batismo, né, naquele ano de 2021, e ela me perguntou, mãe, por que o batismo? Nós não tínhamos até o momento tido nenhum tipo de conversa no profundo sobre o assunto. Sim. Aí eu expliquei para ela, eu quero me batizar. Aí eu busquei, né, lembra? Eu busquei a senhora e falei, lembro. Ai, Duda quer se batizar, o que é que eu faço? E aí a gente conversou um pouco sobre, a senhora me orientou sobre o discipulado, e foi aí que eu entendi a necessidade dela participar. E com o passar do tempo, eu fui vendo a importância dessa decisão, da tomada dessa decisão, porque realmente, né, assim como nós adultos, toda criança que confia em Jesus como Senhor e Salvador, elas nascem de novo e começam uma nova vida. Sim, sim. E isso para a Eduarda foi muito importante. Então, eu decidi escrever ela quando eu fui convencida, né, pelo próprio Senhor de que não existe, embora haja uma necessidade de uma maturidade na criança de tomar essa decisão, para mim e para a senhora foi nítido a responsabilidade de Eduarda em fazer o discipulado. Sim. E para Deus é a própria vontade do Senhor que elas cresçam espiritualmente, mas elas não crerão se não forem alimentadas. Elas precisarão ser ensinadas, né? Assim como todo bebê, a gente precisa conduzir ele na amamentação, na introdução alimentar, no processo de andar. Foi aí que eu fui entendendo por que a Eduarda tinha que fazer discipulado, porque assim, já que foi despertada pelo próprio Espírito essa fome no interior dela, ela precisava de alguém, não só também no âmbito familiar, que como eu já falei, isso já estava ocorrendo, mas assim, a gente não tinha uma noção de como seguir esse processo por meio, assim, de um EBD, de um discipulado. Sim, então, a gente trazia problemáticas, né, temas diversos para abordar no nosso lar com as meninas, mas não era ainda no profundo, até porque, né, eu não sou da área eu não sou mestre, né, eu não sou professora, mas também não é, então a gente não tem uma certa habilidade. Então, a gente trazia diversos temas bíblicos para conversar sobre elas, mas não tinha aquele processo, aqueles módulos, tudo tão processual como foi no discipulado. Então, elas precisam também, na caminhada cristã, aprender a comer, a se alimentar, a andar, a orar, a falar, a obedecer, a conhecer. E é um mandamento, né, de Jesus, né? Apacenta os meus cordeiros, está lá em João 21. Né? Pedro, lá em sua primeira carta, ele recomenda o uso do leite genuíno da palavra àqueles que confiaram a Cristo para que cresçam. Então, eu vi ali na minha filha um desejo profundo de conhecer a palavra, por que não? Né? Inserir ela no discipulado. E aí foi quando eu conversei contigo e compreendendo que isso era muito importante para o crescimento dela espiritual e para o amadurecimento na fé, eu resolvi colocá-la. Isso trouxe um resultado bastante positivo aí na caminhada dela até aqui. Mesmo estando em outra congregação, já é nítido o quanto está na vida dela. Com certeza. Dudinha, gente, Eduarda, ela tem, quando ela fez o discipulado, ela tinha 7 anos, não foi, Gi? E 7, né? E na nossa igreja, nós discipulamos crianças alfabetizadas a partir de 8, 9 anos até 12 anos. Isso. Mas ela queria tanto ser discipulada, que nós abrimos a exceção. E ela é uma menina muito para frente, ela conhece um pouco da palavra de Deus. Para vocês terem noção, ela era uma das primeiras que estava lá no discipulado. Era toda segunda-feira, ela estava lá. Janai, eu tenho dúvida, ela anotava as dúvidas dela. Quando ela não conseguia fazer as atividades, ela me perguntava, Janai, me explica aí como é essa atividade. Então, era uma menina que ela não deixou de participar, mesmo com a idade dela, de 7 anos, mas ela tinha esse desejo, essa vontade de buscar o Senhor, de conhecer mais ao Senhor, né? Ela entende que ela precisa fundamentar a fé dela em Cristo. E como verdade. E como a mãe dela falou, ela participa do nosso GC, que acontece também todas as quinta-feiras. É uma das primeiras crianças, gente, a participar do GC, a entrar lá no GC. Nós estamos com o GC online, e aí 20 minutos antes, ela já está ali me cobrando. Cadê o link, Tiana? Eu, pera ainda que eu mando. Então, quer dizer, o discipulado, né? Ela já tinha essa visão de conhecer mais Cristo, né? Já tinha esse desejo. Então, o discipulado fez com que ela conhecesse, amadurecesse ainda mais o método que nós utilizamos para discipular a criança. Desperta ainda mais um desejo nela de conhecer, de buscar ao Senhor, de conhecer o Espírito Santo.
E isso é muito nítido na vida de Eduarda. Por falar em método, né, eu lembro que eu perguntei, né, à senhora como era a metodologia, os processos, e foi um dos motivos também que eu vi a necessidade, a importância, porque eu vi que a questão da lição bíblica no discipulado, né, ela ensinou para Eduardo e para as outras crianças sobre a doutrina cristã, né, e trouxe diversos temas que é de grande importância para as crianças aprenderem, que infelizmente eu não vejo em muitos locais. Falou sobre missões, sobre testemunho, sobre memorização de versículo. Eu mesmo no discipulado doméstico, né, no lar, eu não tinha muito essa noção de falar sobre missões, sobre memorização, sobre aprendizado de versículos, sobre a oração em público, sobre a evangelização. E essa metodologia foi muito interessante, que abriu a mente de Eduarda num nível muito, muito importante. E até hoje, né, nós estamos já colhendo os frutos dela, Isso. porque até hoje, quando a gente participa do GC, ela fala de missões, ela ora, ela tem uma oração linda, gente, só vocês vindo. Ela tem uma oração, você vê que é de todo o coração, ela tem testemunho, então é uma menina, assim, incrível. É uma menina que realmente, eu tenho certeza que nós já estamos colhendo fruto na vida dela. E graças a Deus e graças também a você, né, de aos pais também, que colaboram muito. Eu sempre digo, nós discipulamos, mas os pais também precisam dar continuidade a esse discipulado no seu lar. Vale ressaltar que é um trabalho geral, né, tia? De todas Sim, em as conjunto, né? É um trabalho em conjunto. em parceria, porque o discipulado ele precisa nascer de casa, também permanecer fora dela. Sim, Então, sim, não para só naquele momento, né? Não para só, terminou o discipulado, pronto, acabou, não tem mais nada, não. A isso. família dá continuidade, nós também da igreja, do Ministério Infantil, damos continuidade, mas o básico, o essencial, o princípio foi passado para a criança. E uma coisa que eu sempre falo de não precisa você ser crente, não precisa você ser evangélica para participar desse discipulado, não. Por quê? Porque no discipulado nós não ensinamos sobre religião, nós não falamos Isso. assim, você tem que ser crente. Não, nós Isso. ensinamos o princípio bíblico para a criança, né, para ajudar na formação do caráter da criança. Isso. Então, independente da religião, gente, independente de qualquer coisa, a sua criança ela pode participar do discipulado, porque ela vai estar ali aprendendo o princípio bíblico. Uma cosmovisão Vamos cristã, estar... né? Eu Sim, percebi sim. que no discipulado houve momentos de falar de fato sobre a cosmovisão cristã, de Sim. inserir a realidade de Cristo em todas as esferas da sociedade. E o que a senhora citou é muito importante, não é só literalmente, né, para o filho do crente, mas é para a criança. A necessidade, a importância e a urgência que temos em comunicar Cristo para as crianças hoje em dia. E realmente é muito abrangente, né? Abrange todas as áreas, né? Trazer de fato a luz de Cristo sobre todas as esferas. Isso eu Sim, percebi. sim, Foi sim, muito sim. Isso é muito importante até o pessoal de casa saber que não é só crente que pode, não. Qualquer pessoa, qualquer religião, você pode escrever seu filho no discipulado infantil, independente da religião que você seja, ou se você não for nenhuma religião, não tem problema nenhum. Né? isso. E Di, me conte um pouquinho assim, como você percebeu essa necessidade do dia no discipulado, de participar de um discipulado? Justamente, como eu já falei, né? Já Nós relatou, estávamos né? participando de alguns cultos em casa, e aí ela começou a me perguntar, trazer alguns questionamentos muito, muito específicos, né? Alguns que até ali eu entendia não poder aprofundar muito, por questões de domínio mesmo, de didática que eu não tinha. Então, eu trazia algo meio que superficial até onde eu Superficial. e eu percebi a necessidade dela de ser acompanhada de forma mais profunda por alguém que conseguisse, de uma forma mais literal, mais didática, trazer abranger mais algumas perguntas, alguns questionamentos que ela vinha Os fazendo. questionamentos dela, sim. Isso. Sim. E foi aí que, quando ela de fato me pediu para se batizar, foi aí que eu entendi a necessidade dela ser inserida no discipulado. Eu percebi esse despertamento em Duda, em conhecer coisas profundas na palavra, né? Foi quando eu entendi mesmo, foi quando ela pediu para se batizar, que eu falei, olha aí, já não é mais uma historinha,
Já não é mais trazer temas bíblicos para elas. Ela, de fato, quer se aprofundar na palavra e na conduta cristã. Foi por isso que eu encontrei essa necessidade dela de participar. Ok, ok. E ela passou a ir para a igreja, né? Mas como é que ela se relacionava com Deus? Como você percebia o relacionamento dela com Deus na igreja? O relacionamento dela com Deus na igreja? Sim. Como é que você percebia? Como é que ela se relacionava com Deus antes do discipulado? Ah, tá. Antes do discipulado era Papai do Céu, ela era aquela coisa bem mecânica, era como se ela tivesse uma noção de Deus lá, bem lá longe, ela aqui. O Senhor aí no céu, não sei o quê. Ela não tinha uma percepção que Deus é Deus conosco, Deus é Emmanuel. E por meio do discipulado, ela foi compreendendo que Deus ele é um Deus trino, né? Que ele se relaciona conosco com o Pai, por meio de Jesus, por meio do Espírito Santo e pelo Pai. E o discipulado trouxe o entendimento dela em compreender que Deus ele não é um Deus longe, né? Que ele é um Deus que ele é Pai, que ele está o tempo todo conosco por meio do seu Espírito. Ela não tinha essa noção. Eu percebi que isso trouxe clareza, o discipulado trouxe clareza para ela nesse sentido, porque ela se relacionava com Deus ainda na linguagem de Papai do céu. Do céu. Papai lá no céu. Ela não tinha o entendimento que é Papai na terra também, que é Papai aqui do nosso lado. E foi no discipulado também que trouxe também essa clareza de entendimento para ela. E o engraçado é que ela tem fé, ela tem uma fé. Quando ela conversa comigo, é uma fé que ela mostra. Não, eu tenho certeza, Tiana, a gente vai orar, vai dar certo, é isso mesmo. Isso. Sabe aquela fé que a gente vê nos olhos de Eduardo? E antes ela não tinha essa percepção. Ela falava, mãe, se eu orar para papai que está lá no céu, ele vai me escutar? Mãe, e a oração? Papai do céu responde mesmo? Ela não tinha muito essa noção de que Deus ele é um Deus que é pai, que responde as nossas orações. Que está ali conosco o tempo todo, que responde, né? Que nos ouve. E né? aí, Hoje em dia ela já fala, hoje em dia ela já consegue falar isso. Não, eu acredito, eu creio, é isso que vai acontecer. Temos que ter fé, temos que confiar no Senhor. Ela já tem essa noção, né? O que é fé, o que é Espírito Santo. E ela ia para os cultos, ela ficava ali sentadinha, meio que perdida, né? Sem saber muito o que estava acontecendo. E ainda que né, em algumas reuniões de culto a linguagem ela não seja própria para criança, hoje em dia, depois de discipulada, ela já tem uma noção do que é cultuar, do que é adorar, do que é estar no meio dos irmãos em comunhão, em congregação, adorando ao Senhor. E ali já tem ai, homem esse louvor, ela ali fecha o olho, ela começa já adora, né? Senhor, e ela não tinha essa percepção até a realidade de que ela tem a liberdade de se relacionar, né, com o Espírito Santo. Ela não tinha essa noção. Hoje ela já cultua, obviamente com algumas intercorrências, porque criança ela tem uma facilidade de percepção diferente do adulto, mas hoje ela já cultua, né? Ela já tem uma música ali que desperta um gatilho nela, ela ali fica meditando naquela música, é muito interessante. Depois do discipulado que ela começou a ter esse sentido de cultuar. Essa noção, né, de cultuar, de adorar o Senhor, até mesmo porque ela aprendeu, né, o que é, nós aprendemos o que é adoração, né, o que é oração, o que é jejum, então ela conseguiu, né, ela captou um pouco do que é isso, então hoje ela já faz isso com, né, ela já sabe o que é, então ela já consegue ter uma conexão com Deus, com o Espírito Santo, e aí tudo se torna bem mais fácil. Isso. E me conte um pouquinho, ela começou o discipulado, né? E como foi? Ela se adaptou à rotina semanal do encontro? Teve alguma dificuldade? Como é que foi essa rotina que a gente se encontrava toda segunda-feira? Ela conseguiu ter uma boa adaptação? Por incrível que pareça, não. Eu achei que ia ser bem difícil para ela, primeiro por ser online, né? Sim. Que naquele período ainda estava sendo online, ali no final que foi presencial, eu achei que ela ia ter dificuldade. E segundo, porque por ser uma turma menor, acho que eu imaginei que ela ia ficar um pouco tensa de ter que se expor. Mas constrangida, né? Um pouco constrangida. Isso, a sua forma de conduzir a reunião, a sua forma de conduzir, fazer com que eles pudessem se abrir, fazer. E o que eu achei muito interessante foi a forma como, assim, como a senhora traz sobre o que eles pensam a respeito daquele tema. Então, cada um ali falava o que pensava e a senhora pegava o gancho de todo mundo para trazer uma direção, né, mais correta.
Então, com a Eduarda, pelo menos, não tive problema algum, nem com a rotina, nem com o horário, nem com o grupo. Acho que até mesmo a sua facilidade incrível de lidar com criança também. Para mim, isso aí não tem explicação, é dom de Deus, porque algumas pessoas se aprimoram, mas a senhora é dom. E foi muito dinâmico. Eu imaginei, de fato, que Duda ela ia desistir ali na terceira reunião, mas não. Ela que lembrava, às vezes eu confesso que eu me passava com a quantidade de demandas e de compromisso. Ela, mãe, né? Hoje tem discipulado. E, verdade, vamos organizar o material, tinha as tarefas. Mãe tem que fazer a tarefa do discipulado. Então, eu confesso, talvez até pela sua didática, pela sua facilidade em passar a segurança para a criança, com a Eduarda foi muito tranquilo mesmo. Oh, que bom, Di, que bom. Realmente, Eduarda era uma criança, como eu falei para vocês, estava ali no horário certo, pontual, até antes do horário, fazia as atividades, tinha dúvida, ela interagia muito, porque ela não tem vergonha, ela fala mesmo, gente, ela fala, ela conversa, ela se comunica. É uma criança que é para frente. Desde o primeiro dia que eu conheci a Eduarda, que eu falei para a mãe dela, gente, ela é muito para frente, não parece que ela tem a idade que ela tem uma cabeça, assim, diferenciada. Tanto que ela participou do discipulado com 7 anos. A cabeça dela é tão para frente que ela conseguiu participar, ela conseguiu aprender, ela conseguiu se adaptar no discipulado. É realmente uma criança diferenciada. Parabéns pela criança, pela filha que você tem, né? Que o Senhor continue te capacitando, porque a gente sabe que não é fácil educar uma criança, ainda mais nos caminhos do Senhor. Nos dias de hoje. Não é fácil. Então, nós só temos que agradecer a Deus, né, pela oportunidade e por nos capacitar para estar ajudando essas crianças. E me conte um pouquinho, após o treinamento, você já falou até um pouquinho, né, mas após o discipulado, você disse que percebeu mudança nela, como você mesmo falou, né, ela se conectou mais com Deus, ela aprendeu quem é Jesus, não ficou com aquela de papai do céu, papai, como você fala, papai do céu, não. Então, como discipulado, você percebeu mais ou menos essa mudança nela, não foi isso? Isso, com o discipulado, ela ficou, eu percebi uma certa maturidade, mesmo na faixa etária dela, uma maturidade, uma responsabilidade com aquilo que ela estava professando, né? Eu percebi que depois do discipulado, ela se tornou muito mais, assim, seletiva, assim, nas ações. Óbvio, né, que ela não é uma criança ET, né, extraordinária. Então ela é criança, né, gente? Lembrando para vocês que é criança, isso, tá bom? Só que o discipulado trouxe uma visão para ela a nível de arrependimento, a nível de consequências de decisões, né? Quais consequências aquelas decisões que ela tomava errada poderiam trazer para a caminhada dela. Eu percebi algo muito interessante, são nas atividades escolares, nas demandas escolares, no relacionamento dela com os colegas. Esse ano mesmo ela trouxe vários temas para mim, a senhora que o diga. Ela trouxe diversas situações, e mãe, eu lembro que eu preciso agir dessa forma quando acontece isso. Mas o que eu falo para o meu coleguinha? Como eu fazer ele entender que Cristo ama ele, sabe? Então, assim, depois do discipulado, de fato, eu percebi que, mesmo a Eduarda já tendo um caráter, uma personalidade, assim, um pouco mais madura à frente para a idade dela, eu percebi que, por meio do discipulado também, ela trouxe mais realidades cristãs, realidades mais do reino mesmo, realidades bíblicas para aplicar na vida dela, né? Ela, poxa, mãe, errei, eu estou tão triste, eu não sei o que é que eu faço, eu sei que eu tenho que me arrepender, mas eu ainda estou muito zangada com isso que aconteceu. Aí eu, calma, ora é o Espírito Santo, que ele vai te convencer, vai te fazer arrepender. Então, eu percebi que depois, discipulado, realmente a conduta mesmo, a realidade do evangelho, ela ficou mais aflorada, né, na vida de Eduarda, em diversas áreas. E na escola, sensível, né? Percebido, ela ficou mais sensível mesmo a como tomar atitudes, decisões, assim, sim, que ela sabe que ela só seria assertiva se ela seguisse os princípios, sabe? O próprio Espírito Santo convence, né? Eu ia te perguntar do comportamento, mas você já falou um pouco, né? Como você percebeu mudança no comportamento dela. Então, você já me falou mais ou menos, né? Essas mudanças. Ela realmente, ela também conversa comigo,
né, sobre isso, sobre coisa de escola, como eu falei para você, no GC, como ela chega cedo, gente, no GC, então a gente acaba tendo uma conversa de discipulado mesmo, conversa, um bate-papo, e ela sempre coloca isso para mim. Tive problema na minha escola, Tia Nay, o coleguinha fez isso, mas não está mais falando comigo, mas eu estou orando, o que é que a senhora acha que eu faço? Então, a gente sempre conversa também, sempre eu aconselho ela, mas ela tem essa consciência, sabe? Né? Eu tenho que agir dessa maneira, eu tenho que fazer dessa forma, né? Eu falo de Jesus, Xanai, para essa pessoa, mas não quer, aí depois vai lá, ela conta vários casos, principalmente de escola. Ela na escola, realmente, ela traz muito casos onde ela me pergunta como, por meio da palavra, como por meio da palavra, mãe, eu posso agir para resolver isso. Aí, mas eu não posso mentir, né? Porque filho de Deus não mente. Muito interessante, bem. E as coisas que ela traz para a gente parece coisa de adulto, né? A maneira que ela fala, mas o que é lindo é porque ela tem a consciência, ela sabe o que é certo, ela sabe o que é errado, ela sabe que tem que propagar o evangelho. Eu digo para ela, através da sua vida, eu sempre falo no GC, não é só você falando do amor de Deus, não, é através da sua vida em Cristo, através do seu testemunho, que as pessoas vão se converter, que as pessoas vão reconhecer Jesus. Então, muito importante você fundamentar a sua fé, propagar a sua fé em Cristo. Ela fica, Janai, eu falei assim, é isso que é importante do dia. E nunca perder a sua fé. Tá com algum problema? Ora, pede a Deus. Ela, é isso que eu tô fazendo. Aí, a semana passada, eu até perguntei para ela, e aí, resolveu a situação? Mais ou menos, Janai. Então, não desista, continue firme, orando a Deus, coloque diante dele essa situação que não está te fazendo bem, que você não está feliz. Mas a gente entende de que tudo isso é porque ela tem uma fé firmada em Cristo. Se ela não tivesse, com certeza ela não estaria nem aí. Ai, que nada, não quer, vou partir para outra amizade, vou fazer uma outra coisa. Mas ela entende a importância, né, de firmar a fé dela, a importância de confiar no Senhor, de crer, de acreditar em Deus. E isso é extremamente importante. Trouxe um entendimento para ela também, mesmo a gente pegando bastante no pé a questão de filtrar o que assiste. Né? Eu lembro que, eu não lembro bem o módulo, mas que falava, teve muita dessa abordagem, né, de saber o que assiste. E até isso ela se tornou mais seletiva, né? Ela, nossa, mãe, viu um vídeo, quando começou a falar umas coisas estranhas, eu tirei porque eu entendi que aquilo não era correto, que aquilo não era legal. Então, traz uma abordagem, é como a gente falou, né? Trouxe, mesmo ela tendo ali uma personalidade mais aflorada, trouxe um entendimento dela, uma cosmovisão muito interessante, viu, para a vida. Não, ela vai levar para a vida toda. E o interessante, gente, é porque nós já estamos colhendo o fruto agora de. Imagine quando a Eduarda tiver maior, né? Quando ela já tiver mulher, tiver já adulta. Eu tenho certeza, e eu vou ter vida e saúde para poder vivenciar isso, de ver ela propagando o evangelho, dela ensinando outras pessoas, né? Ministrando na vida de outras pessoas. Eu sempre digo, a criança não é só o futuro, a criança é o presente. E nós temos que, hoje, estar trabalhando com as crianças, preparando as nossas crianças, discipulando as nossas crianças. Por quê? Para que lá no futuro possam ser líderes, pastores, né? Possam ser levitas. Então, por isso a importância do discipulado na vida das nossas crianças. O objetivo do Ministério Infantil é nada mais, nada menos do que discipular a criança. Não é você levar a sua criança para desenhar, para riscar, para dançar, mesmo que seja louvor cristão. Isso. Não. O objetivo é tão somente discipular a sua criança, fundamentar a fé de sua criança, ensinar, ajudar a sua criança a formar o seu caráter cristão. Então, é nada mais, nada menos do que isso. Essa é a função. E esse é o objetivo do Ministério Infantil. A gente não pode esquecer nunca disso, porque às vezes as pessoas pensam que tem um outro objetivo o Ministério Infantil. Deixa lá sua criança e acabou. E não é isso.
né? Nós temos que focar no discipulado, nós temos que colocar isso em nossa cabecinha, não. É discipulado, é o discipulado que eu tenho que ensinar. É isso que a criança tem que aprender, né? A fé Isso. dela em Cristo, afirmar a fé dela em Cristo, aprender o princípio bíblico na vida de cada uma delas. E ela tinha uma Agora, percepção também, tia, de que o Deus que servimos é aquele Deus que ele tem, que nós encostamos ele na parede e que ele nos abençoa, né, conforme o nosso desejo, conforme a nossa vontade, não que Deus não faça isso. Mas ela tinha entendimento assim, eu vou pedir a Papai do Céu que me dê isso. Eu vou pedir a Papai do Céu, sabe? Um Deus que é só abençoador o tempo inteiro. sim, sim. No discipulado, ela aprendeu, acima de tudo, que a importância, né, da nossa fé, não apenas porque Deus ele é um Deus que abençoa, mas sobre o quanto estamos dispostos a nos entregar, né? Se é o tudo, ou se é a metade. Então, hoje em dia, ela compreende, até nas orações dela, eu tenho percebido que isso trouxe uma certa mudança de mentalidade, né? Que ela, boa parte das orações dela, às vezes a senhora percebeu, ela passa muito intercedendo. Sim, A intercessão, ela ora, gente, muito, ela demora a oração dela, mas é uma oração linda, mas ela ora. áreas. Então, ela compreendeu também ali no discipulado que a nossa fé em Cristo, em Deus, ela não está baseada em somente no que ele tem a nos oferecer, mas muito pelo inverso, né? E quanto estamos dispostos a nos entregar, compreendendo que Deus é que tem que manifestar a vontade dele sobre nossas vidas e não as nossas. Sim. Ela aprendeu muito sobre isso, muito. Então, hoje em dia, ela fala, eu quero isso, né? Mas será que Papai do Céu quer que eu queira? Aí ela fala isso aí mesmo, no GC. Se for da vontade de Deus, será que é isso? Ela fala também comigo isso, viu, Di? Será que é isso mesmo? Eu pedi a Deus, se for da vontade dele, eu falei assim, é isso mesmo. Às vezes a nossa, vontade... Hoje em dia ela a nossa vontade não é a dele, às vezes. Pois ela tem essa consciência, né? E isso é muito bom, isso é muito lindo na vida de uma criança. A gente fica muito feliz. E, como eu falei, grata ao Senhor, né, por esse momento, pela vida de Eduarda, pela vida dos pais dela. Porque discipulado é isso, gente. É dar continuidade na sua casa, no seu lar. Você, pai, também é responsável por isso. Você que tem um chamado também. Exatamente. Você que tem um chamado, que tem um dom de Deus, você também é responsável por discipular a sua criança. Essa responsabilidade também é sua. E agora, para a gente concluir, você recomenda que os pais discipulem os seus filhos? Claro, com certeza, sem sombra de dúvidas. Primeiro, né, partindo do princípio de que não podemos colocar a carga sobre a professora da EBD, sobre Tia Nai, sobre qualquer outro discipulador, mas que eu entendo, né, que é algo que deve se partir também da família. Então, eu compreendo hoje em dia que nós, como pais, precisamos iniciar esse discipulado em casa e permanecer, e sobre a oportunidade de ter, como a senhora disponibiliza, né, o seu tempo de discipular, de acompanhar uma criança, eu acho de extrema importância, né, não abro mão e defendo, porque o discipulado infantil, Tia, ele tem como objetivo a construção, né, da fé na vida de nossas crianças, e também na formação do caráter cristão. Então, sendo que a infância é a melhor fase na vida para se aprender qualquer coisa. É isso mesmo, viu, gente? É a melhor. É incrível a facilidade de captar informação, de compreender, e a facilidade que eles são mais sensíveis em ouvir a voz do Espírito Santo, que eles pegam as coisas assim, falam, né, eles captam certas coisas assim, que um adulto ele tem muita resistência em captar. E eles são sinceros, né? O interessante é que eles falam mesmo. Não tem essa coisa de adulto, não. Pô, não vou falar, não, que eu vou ficar com vergonha. Eles falam, eles se expressam. Eles falam, não, mas eu pensava isso. Não, mas eu acho isso. Eles debatem. Aí você tem que ir lá, tem que mostrar. Não, mas não é dessa forma. Então, criança é sincera, criança é verdadeira e tem uma facilidade de muito grande. Por isso, não deixe de discipular o seu filho. Aproveite a infância. É o melhor momento para discipular uma criança, é na infância. É a melhor fase da vida, né? E não é a vontade do pai, né? Como está lá em Mateus 18, que nenhuma criança se perca. Então, é a nossa responsabilidade assumir esse papel, nós como adultos, de trazer essa questão do ensino à criança, né? E hoje em dia, aprendendo que também por meio da palavra nós podemos trazer a questão da alfabetização,
né? Eu lembro que ali a senhora ficava visualizando a forma de uma criança escrever, a forma de uma criança se expressar. Isso é um processo de alfabetização também. Sim. Então, Acaba sendo, né? Isso. Eu não abro mão da questão do discipulado e é a melhor fase mesmo da vida, é a infância, de aprender sobre as escrituras, né? Sobre o nosso mestre. Amém, Di, amém, amém. Por isso eu encorajo você de casa, você pai, líderes, membro do Ministério Infantil, discipule sua criança. Tiana, minha igreja não tem estrutura, minha igreja não tem um material, não tem problema, busque, passa um e-mail para mim, coloca aqui no comentário, eu passo para vocês as informações, eu ajudo vocês também nesse processo. Mas não deixe, te encorajo, não deixe de discipular a sua criança, converse com seu líder, mostre o verdadeiro sentido do ministério infantil, que não é só deixar a criança na sala de aula, não, tem que ter conteúdo, tem que ter assunto, tem que ter um material para que você consiga estar discipulando essas crianças. Então, eu te encorajo nessa hora, não desista, esse chamado foi o Senhor que te chamou. Então, não desista desse chamado. Se arde no seu coração, discipular as crianças, se queima no seu coração isso. Então, vá em frente, minha irmã. Vá em frente, meu irmão. Não desista. Vocês vão colher, nós vamos colher frutos. E não é lá na frente, não. É do hoje que nós vamos estar colhendo frutos. Então, não desistam. Não desista. Foi o Senhor que te chamou para essa missão. A nossa missão, dos pais também, mas é a nossa missão também. Se você tem um chamado, essa missão de discipular crianças é sua. Amém? Amém. E vamos encerrar por aqui. Eu quero te agradecer, tá bom? Pela oportunidade, quero te agradecer pelo carinho, pelo amor, por ter aceitado esse convite. Sou muito grata a Deus por você, pela vida de Dudinha, tá bom? Sou muito feliz em ter Duda comigo, pelo menos no IG6 que eu tô vendo, né? Dela toda quinta-feira. Então, sou muito grata ao Senhor. E minha oração é que o Senhor continue te capacitando, como eu falei, te usando, né? Para abençoar a vida de suas filhas. Você tá no caminho certo, você tá agindo de maneira certa. E tenha certeza que essas meninas vão continuar crescendo nos caminhos do Senhor. Amém. O importante é isso, de fundamentar a fé dela, porque com a fé dela fundamentada, nada vai derrubar essas crianças. Exatamente. E quando elas estiverem adultas, pode vir o que vier. Eu sempre falo, a gente mãe não vai poder ficar o tempo todo com seu filho. Exatamente. Quando receber os convites, a gente não vai poder estar lá para dizer não, não aceite. Não aceite. O que é que vai fazer a criança dizer não? A base. Exatamente, da sua fé. Então, isso faz toda a diferença na vida de uma criança. Então, eu sou grata a Deus pela sua vida. Continue assim, você e seu esposo, continuando esse discipulado na sua casa, na sua família. Isso é extremamente importante. E eu sou muito grata ao Senhor pela sua vida, viu, Di? Deus continue abençoando cada dia mais você e sua família. Obrigada, tia. Obrigada, senhora, pela oportunidade. É sempre um prazer bater um papo contigo. E estamos verdade. aí. Obrigada por Amém. Seu trabalho é lindo. Eu não me canso de falar. E eu louvo a Deus pela sua vida, viu? Obrigada, Di. Obrigada pelo carinho, viu?